Fala, torcida alviverde! Estamos de volta com conteúdo exclusivo sobre o nosso querido Porcão. Antes de mais nada, já se inscreve no canal e deixa aquele like. Assim você fica por dentro de todas as notícias do Palmeiras. Sem mais enrolação, vamos às notícias. O estúdio estava aceso, e o debate pegou fogo. Na análise tática dos jornalistas da Jovem Pan Sport, o Palmeiras de Abel Ferreira na Conmebol Libertadores foi destrinchado como um relógio suíço de múltiplos mecanismos. A leitura central do painel partiu da dupla identidade do Verdão, sem a bola, bloco médio-alto com encaixes agressivos, com a bola, metamorfose para um 3-2-5 na ocupação de espaços, nascido de uma saída sustentada que alterna o lateral em linha de 3 ou o volante afundando entre os zagueiros. O time cria superioridade por dentro para depois acelerar pelos corredores, montando triângulos constantes, lateral, interno e meia, que servem de trampolim para o último terço. Os analistas destacaram como Abel treina o time para atrair pressão e soltar o passe vertical limpo, transformando o segundo toque de quem recebe entrelinhas na faísca que aciona a última linha com 5 homens. Quando o assunto é pressão, a mesa foi didática. O Palmeiras dispara o gatilho sobretudo quando o rival vira o jogo lento para o lado, ou quando o passe sai morto ao lateral adversário. Nessa hora, o ponta salta, o lateral acompanha por fora e o meia encurta por dentro, estrangulando linhas de passe curtas. A Rest Defense, a estrutura que protege contra o contra-ataque, aparece com 2 zagueiros bem posicionados mais 2 médios formando um losango de segurança, pronto para matar transições. Esse desenho permite que os alas pontas fiquem agressivos, sem abrir crateras nas costas. Se o adversário tenta esticar para escapar, o primeiro duelo fica com os zagueiros dominantes no jogo aéreo. Se tenta sair curto, cai no funil da pressão orientada de Abel, que empurra a jogada para o lado fraco do rival. No terço final, os comentaristas separaram 3 códigos do ataque posicional palmeirense. Primeiro, o lado forte direito, em que o lateral dá amplitude controlada e o meia interior pisa a área em diagonal, gerando tabelas e cruzamentos rasteiros para o segundo pau. Segundo, o falso equilíbrio à esquerda. Por vezes, a amplitude vem do ponta, e o lateral ataca por dentro, um derlap, surpreendendo a última linha. Terceiro, a bola parada, escanteios curtos para tirar o primeiro homem e criar um 2 multiplicação 1 no corredor, ou batidas fechadas ao primeiro poste para o desvio que vira passe. Tudo isso orbitando a figura do meia criativo que recebe entre linhas, atrai marcadores e acelera a última ação. A crítica foi clara. Quando o ritmo cai e o time fica previsível nos cruzamentos, Abel costuma trocar o corredor de progressão e colocar um atacante de mobilidade para atacar o espaço cego do zagueiro, ajuste que tem mudado jogos no detalhe. No recorte de momento, os jornalistas situaram o Verdão no Brasileirão como um postulante direto ao topo, com partidas a menos em relação a concorrentes e margem para ultrapassagens assim que igualar o número de jogos. O retrato mais recente antes das oitavas da Libertadores indicava o Palmeiras dentro do G4, com 36 pontos em 17 partidas, cenário que, além de confirmar consistência, sustenta confiança para o mata-mata continental. Não é apenas pontuação, é tendência, desempenho defensivo sólido, poucos gols sofridos por jogo e alta eficácia em pontos-chave, mesmo oscilando no calendário apertado. Esse pano de fundo doméstico alimenta a percepção de que, tecnicamente e mentalmente, o time chega ao mata-mata pronto para jogos que se resolvem em episódios de 5 minutos. E aí veio o mapa do confronto, oitavas começando em meados de agosto, janela que sempre exige controle emocional e leitura fina de momentos, ida fora, volta em casa, e a aritmética cruel de gol que pesa por 180 minutos. O calendário da competição crava esse recorte de 12 a 21 de agosto para os duelos de ida e volta, e a preparação do Palmeiras foi moldada para suportar exatamente esse microciclo, treino de pressão curta, bolas paradas específicas para o rival e simulações de cenários com vantagem e desvantagem no placar. Neste contexto, os analistas apontaram como crucial a defesa das transições após bola parada ofensiva e a qualidade do primeiro passe pós-recuperação, 2 detalhes que, na prateleira da Libertadores, valem classificação. Para completar, a ida marcada no Monumental de Lima contra o Universitário nesta quinta, 14/08, às 21h30, de Brasília, dá ao Verdão um teste de maturidade fora de casa antes de decidir ao lado da torcida.
Os comentaristas também destacaram a engrenagem defensiva do Palmeiras em noites de Libertadores, bloco que começa médio, mas comprime rápido quando a bola entra no lado marcado. O ponta fecha como terceiro homem por dentro, o lateral projeta a cobertura curta e o zagueiro do lado da bola tem ordem para disputar o primeiro contato, nunca recuar passivamente. Quando o rival tenta gerar superioridade no corredor com sobreposição, o Verdão responde com basculação coordenada, a última linha desliza junta, encurtando o espaço vertical entre zaga e volantes. Resultado: o adversário é forçado a cruzar de zonas pobres, enquanto a área está povoada e os rebotes têm dono. É defesa de princípios, não de encaixes individuais a qualquer custo, a bola guia a ação, e a estrutura se recompõe em segundos. No ataque, a radiografia foi precisa. Abel Ferreira parte de uma saída em 3+2 para construir o 3-2-5 nos momentos de maior controle. O 3 nem sempre é fixo, às vezes o lateral entra por dentro para formar o triângulo com os zagueiros, liberando o extremo para colar no último defensor e alongar a linha adversária. Com isso, os meias interiores podem receber entre linhas de frente, girar e achar o passe de ruptura. Quando o rival nega o centro, o time estica a amplitude para arrastar a marcação e abrir o corredor oposto para a inversão rápida. Não há pressa por acelerar sem vantagem, o Palmeiras trabalha o rival até criar o cenário de 2 contra 1 em algum setor, só então vem a estocada. Um capítulo à parte é a alternância de corredores. À direita, a construção costuma ser mais paciente, apoio, tabela curta e cruzamento rasteiro ao segundo pau, atacando o espaço cego do zagueiro de trás. À esquerda, aparece um derlap do lateral, surpreendendo a última linha que espera amplitude aberta. Os jornalistas observaram que os triângulos se movem como setas. Quando um vértice é marcado, outro surge do lado oposto para manter a fluidez. É a tal elasticidade ofensiva que impede previsibilidade. O desenho muda, mas a intenção permanece. Provocar dúvida no marcador, obrigá-lo a escolher sempre o menor dos males. Nas transições, o Verdão carrega uma obsessão: roubar a bola e verticalizar com critério nos 5 segundos posteriores. Se a zona pós-recuperação está congestionada, a ordem é um passe de segurança para o lado fraco antes de acelerar de novo. Não é transição por transição, é transição inteligente. O time não se parte, 2 médios ficam em guarda, e um deles responde pelo primeiro combate em caso de perda. Quando o rival tenta o contra-ataque direto, a última linha do Palmeiras recua em bloco, corre para trás olhando o jogo e espera o momento do bote, evitando faltas táticas desnecessárias em campo próprio. É um antídoto contra a loteria do contra-ataque. Bola parada foi tratada como diferencial competitivo. Ofensivamente, as rotinas alternam escanteio curto para tirar o primeiro marcador e criar o 2×1 no corredor, com cobranças fechadas no primeiro poste para o desvio que vira passe. Não é bola para a área, é jogada com autor e destinatário. Defensivamente, marcação mista, 1 ou 2 homens em zona, outros nos duelos, e sempre alguém livre para o rebote na meia-lua. Em faltas laterais, as rotas cruzadas abrem o miolo da defesa adversária para a infiltração de quem vem de trás. Os comentaristas foram taxativos: em mata-mata equilibrado, a bola parada bem treinada vale meio gol por noite. A gestão de jogo de Abel Ferreira mereceu um bloco inteiro da análise. Substituições não são apenas tira um, põe outro, elas mudam o comportamento do setor. Ao inserir um atacante mais móvel, o time passa a atacar o espaço entre zagueiro e lateral, com um meia adicional, ganha mais passes curtos para tirar oxigênio do rival. Quando a partida pede controle emocional, chega a troca planejada no corredor defensivo para renovar a perna da pressão e evitar que a última linha fique exposta. É um treinador que lê o que o jogo lhe oferece e, sobretudo, o que o jogo pede, e isso, em mata-mata, vale como vantagem oculta. Jogos fora de casa na Libertadores trazem outro traço: pragmatismo que não é passividade. O Palmeiras aceita ter menos bola em períodos curtos, mas decide onde o rival pode respirar. Ao conquistar um resultado administrável, o plano B é guardar energia sem perder a capacidade de ferir em uma única escapada. Os jornalistas lembraram que muitas classificações se consolidaram assim: 15 minutos de tempestade fora, um contra-ataque cirúrgico, e 75 minutos de controle do caos. Em casa, a postura muda: bloco mais alto, ritmo mais intenso,
e uma cascata de pequenas vantagens que empurra o adversário para a própria área. Outro eixo do debate foi a hierarquia de funções. O goleiro inicia o jogo como terceiro zagueiro na saída curta, mas vira especialista em bolas profundas para quebrar a primeira linha adversária quando a pressão aperta. Os zagueiros, além do duelo, são convocados a conduzir até a zona de pressão para fixar um marcador e soltar no tempo certo. O volante de referência, peça-chave, equilibra, ora afunda na linha para dar superioridade, ora sobe um degrau para virar opção entre linhas. Pelos lados, um lateral mais construtor e outro mais corredor dão assimetria saudável. À frente, o atacante de área alterna apoio curto e ataque de primeira trave, cada gesto com propósito. Houve também espaço para autocrítica. Quando o rival fecha o centro com 5 por dentro e inclui extremo em retorno profundo, o Palmeiras tende a cruzar mais do que gostaria. A mesa sugeriu, como tem mostrado as próprias correções de Abel, acelerar o balanço ofensivo para o lado oposto um tempo antes, chamando um underlap do lateral por dentro para romper o bloco. Outra vulnerabilidade eventual surge quando o time perde a segunda bola no campo de ataque. Se a hash defense estiver mal escalonada, abre-se a avenida para a transição rival. O antídoto: reposicionamento imediato do meia mais próximo para bloquear a primeira linha de passe e uma falta técnica inteligente, longe da área. A consistência mental apareceu como assinatura recente do projeto. Mesmo em noites de pouca inspiração criativa, o Palmeiras preserva a plataforma competitiva, concede pouco, cansa o adversário com posse útil e escolhe bem os momentos de estourar a linha. Em Libertadores, onde o detalhe vira destino, essa qualidade pesa. Os jornalistas enfatizaram a maturidade do elenco, jogadores que entendem o que fazer quando o apito muda o tom do jogo. Início, pós-gol, fim de tempo, retomada após VAR. É um time que não confunde pressa com intensidade, nem controle com lentidão. O veredito do painel foi direto. O Palmeiras de Abel Ferreira reúne identidade, variação e resiliência para competir até o fim. O desenho tático não é dogma, é linguagem adaptável aos desafios de cada confronto. Se o adversário quer um jogo de trocação, há munição para transitar rápido. Se aposta no bloqueio baixo, existem rotinas para furar o miolo. Se tenta pressionar alto, a saída sustentada encontra a fuga. Não há garantias, mata-mata não aceita certezas, mas há um repertório comprovado que sustenta a ambição. E quando um time leva um plano, um contraplano e a frieza para executar ambos, ele se coloca sempre a um episódio de distância de mais uma grande noite continental. Olá torcedor alviverde, antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Porcão Alviverde News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Palmeiras de forma exclusiva. Bora continuar! O epílogo da análise dos jornalistas da Jovem Pan Sport partiu de uma constatação simples e poderosa: o Palmeiras chega aos jogos decisivos da Conmebol Libertadores com algo que muitos rivais ainda perseguem, um modo de jogar reconhecível, ajustável e repetível sob pressão. A ideia é clara desde o primeiro passe: atrair para soltar, comprimir para roubar, alongar para ferir. Em noite grande, quando o coração pesa e a perna tende a trair, quem tem método respira melhor. E o Verdão, sob Abel Ferreira, transformou o método em hábito competitivo. No desenho estratégico, a chave é a alternância planejada entre controle e agressividade. Quando o adversário aceita trocar passes no próprio campo, o Palmeiras corta rotas e empurra a jogada para a lateral pobre, onde rouba, acelera e ataca em poucos toques. Se o rival recua demais, o time muda a marcha, amplia a largura, recircula com paciência e procura o momento de fatiar por dentro. A virtude está em escolher o golpe, jab constante ou direto no queixo, sem cair na ansiedade. Os especialistas destacaram a maturidade para administrar placares, virtude rara em torneios eliminatórios. Com vantagem, o Verdão não se desmancha em contra-ataques precipitados, baixa o ritmo da posse, roda por trás, ganha faltas táticas no meio e congela a energia do oponente. Em desvantagem, sobe bloco com marcas de risco calculado, troca homem por homem nas pontas e busca superioridade na segunda bola. A equipe domina o relógio do jogo, não o contrário. A leitura das noites fora foi taxativa. Longe de casa, o Palmeiras sabe sobreviver ao primeiro vendaval, reduzir o estádio ao som de treino e escolher uma única investida para dar o bote.
É mudança de pele que não fere a identidade, continua sendo o mesmo time, só que em outro volume. Em casa, a temperatura sobe, pressão alta nos primeiros 15 minutos, bola parada ensaiada para quebrar a linha e um rolo compressor emocional que contamina arquibancada e gramado. Falando em casa, o Allianz Parque é componente tático tanto quanto emocional. A amplitude ganha metros, as inversões acham destino e a estrutura de hash defense se posiciona mais adiantada, encurtando o retorno em caso de perda. O campo vira palco de microvantagens, lateral batido rápido para escapar da pressão, reposição curta do goleiro para iniciar o 3+2, escanteio curto para gerar 2 multiplicação 1. Não é só ambiente, é arquitetura planejada para potencializar o plano de jogo. No capítulo das peças, a hierarquia funcional fecha como uma engrenagem. O goleiro participa da saída e aciona a bola longa milimétrica quando o rival adianta a linha. Os zagueiros, confortáveis no duelo, conduzem com coragem para atrair o marcador que abre o corredor. O volante âncora a plataforma e decide o vai e vem do bloco. Pelas laterais, um constrói por dentro e o outro ataca o espaço. Na frente, mobilidade para arrastar zagueiros e atacar primeira e segunda trave com cronometria. Os analistas ainda pontuaram a importância do detalhe invisível, distância entre setores. Quando o Palmeiras acerta o tapete entre zaga, médios e meias, o jogo flui como trilho. Quando afrouxa, nasce o risco da bola longa nas costas. Por isso, o comando de Abel na beira do campo costuma ajustar mais metros do que nomes. Um passo adiante do volante, 2 passos para dentro do extremo, meio passo de recuo do zagueiro do lado da bola, microcirurgias que mudam o desenho. A bola parada, tratada como ciência, apareceu novamente como o fiel da balança. Escanteios ofensivos alternam trajetos curtos para descobrir o canto e batidas fechadas no primeiro pau, com desvios treinados ao milímetro. Faltas laterais usam rotas cruzadas e bloqueios legais para liberar o infiltrador. Atrás, marcação mista com guarda ao rebote. Em noite tensa de mata-mata, meio gol nasce de prancheta. E meio gol, no agregado, é frequentemente a diferença entre quartas e adeus. Outro ponto martelado foi a gestão emocional. O time aprendeu a não confundir pressa com urgência. Urgência é acelerar com critério, pressa é errar por ansiedade. O Palmeiras escolhe quando alongar a jogada e quando dormir a bola no pé do meia para chamar o rival e abrir a faca do passe vertical. Em momentos de VAR, gols anulados ou faltas duras, a equipe retoma o pulso com posse útil e contra-pressão imediata. O emocional serve ao tático, e não o contrário. No recorte de elenco, a competitividade interna sustenta a curva de rendimento. A rotação não diminui o padrão, entra jogador, permanece o princípio. Isso permite que o técnico ajuste características sem quebrar a identidade. Se o duelo pede ponta agressivo num multiplicação 1, há opção, se pede meia de apoio entre linhas, também. O banco, nesse contexto, vira caixa de ferramentas, não apenas cadeira de espera. Os jornalistas também foram sinceros quanto às armadilhas. Em noites de bloqueio baixo com 5 por dentro e extremo recuado, cresce a tentação de cruzar cedo demais. A vacina está nos underlaps e na mudança de corredor um tempo antes, fazendo a última linha rival girar sem recuperar o eixo. Outra armadilha vem da segunda bola perdida na frente. Se a hash defense não estiver escalonada, abre-se a pista para o contra. O antídoto segue conhecido, reposicionamento imediato e falta inteligente longe da área. No panorama geral de 2025, o Verdão segue competitivo no Brasileirão, orbitando a parte de cima da tabela e apresentando números de defesa entre os melhores. Esse contexto doméstico se converte em confiança para a Libertadores, onde a margem de erro é microscópica. A regularidade semanal ensina hábitos que, em 180 minutos, fazem diferença: concentração, execução e frieza. O campeonato nacional, assim, deixa de ser paralelo e vira laboratório. A mensagem final do painel foi cristalina: o Palmeiras não depende de uma única partida inspirada para avançar, depende de repetir comportamentos que já domina. Quando a equipe acerta os gatilhos de pressão, encontra o timing das inversões e preserva o escalonamento defensivo, o adversário vive de lampejos. Em contrapartida, quando o Verdão perde a compactação e cruza sem preparar, oferece respiro. O enredo da classificação, portanto,
passa pela fidelidade ao próprio script. No fio dos jogos grandes, pesará a capacidade de transformar domínio em chance cristalina. O time já demonstrou que sabe chegar, a próxima camada é finalizar a vantagem territorial com mais chutes limpos dentro da área e ataques ao espaço cego do zagueiro do lado oposto. É o detalhe que separa um 0x0 controlado de um 1x0 que muda a série. Os jornalistas concordaram, o Palmeiras criou um ecossistema de oportunidades, é hora de traduzir volume em placar. Em síntese, o Verdão de Abel Ferreira leva para a Conmebol Libertadores um pacote completo: método, variação, bola parada, gestão de momentos e elenco alinhado à ideia. Não há garantia em mata-mata, e talvez aí resida a grandeza do torneio, mas há um caminho sólido, testado e reconhecido por quem observa sem paixão. Se o plano se mantiver nítido e a execução seguir afiada, o Palmeiras tem todas as credenciais para escrever mais um capítulo pesado na sua história continental. Trazemos notícias atualizadas do Alviverde todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Palmeiras. Até o próximo vídeo.